Bem, enquanto a ONU chora por bilhões em financiamentos climáticos que nunca chegam aos mais pobres, aqui, no De Leste a Oeste, honramos quem realmente fez e faz a diferença. Hoje encerramos com uma homenagem comovente a Charlie Kirk, que completaria 32 anos nesta semana. Charlie se foi, mas seu caminho continua sendo pavimentado e seu legado é de um gigante da liberdade que pagou o preço mais alto por suas convicções. O assassinato de Charlie Kirk pelas mãos de Tyler Robinson, um jovem enredado pelas correntes tóxicas de uma ideologia radical, deixou uma nação em choque e o mundo atordoado. Foi um ato brutal, nascido da cultura da morte que permeia nosso mundo fragmentado. Uma cultura que sussurra mentiras em ouvidos impressionáveis, transformando vizinhos em adversários e ideias em alvos. Ainda estamos perdidos em fragmentos de dor, espanto, estarrecimento e raiva. Desde aquele dia, o mundo, que agora ganhou mais uma geração de JFK, que testemunhou um assassinato ao vivo na televisão, está mergulhado em questionamentos. Charlie Kirk não era uma figura comum na praça pública. Jovem, aos 31 anos de idade, ele se tornou um farol para uma geração cansada da retórica vazia, promessas que não levam a lugar algum e escravidão a uma agenda obscura e assustadora. Ele percorria estes espaços universitários como um cirurgião manejando um bisturi, diagnosticando a disseminação do que via como um câncer metastático, a ideologia corrosiva infiltrando universidades, escolas e o próprio tecido educacional. Charlie sabia onde o câncer se espalhava: faculdades, universidades, o coração da educação. Em uma era em que o discurso frequentemente degenera em brigas de gritos ou campanhas de cancelamento, Charlie modelava um caminho diferente, civil, vigoroso e enraizado na fé. E aqui está o paradoxo que transforma a tragédia em triunfo. Se você quer matar uma ideia, a pior coisa que você pode fazer é matar o homem por trás dela. Balas podem silenciar uma voz, mas amplificam a mensagem. A morte de Charlie não enterrou suas ideias. Pelo contrário, deu-lhes não apenas pernas, mas asas fortes. A razão pela qual estamos sentindo tanto a morte de Charlie é porque sua fé não se mede pela proximidade, mas pelo significado. Nossos espíritos reconhecem essa dor, não como uma mera notícia impactante pela violência ou pela aura política, mas como um deslocamento sísmico no campo da batalha espiritual. Não estamos enfrentando perseguições mortais sistemáticas de tempos sombrios na humanidade, mas as sombras são reais. Vidas estão sendo apagadas não apenas por balas e execuções em massa, mas pelo veneno lento de uma cultura que desvaloriza a verdade, a família e a fé. Sua mensagem ressoa porque ecoa o pilar que sustenta a humanidade através dos tempos. Para derrotar o mal, simplesmente fale a verdade. Charlie se foi. Mas neste mundo, digital ou físico, permeado pela doutrinação, seu legado não é de vingança, é de vitória através da conversão. A mensagem final de Charlie Kirk, um dos maiores ativistas políticos conservadores dos últimos tempos, não foi sobre política, foi sobre fé. Bom, depois desse vídeo emocionante, meus queridos amigos, que honra tê-los mais uma vez essa semana. Eu me despeço do Flávio. Flávio, suas considerações finais. Muito obrigada. Ana, muito emotivo, muito pesado, inclusive, relembrar do Charlie Kirk. Muita gente não o conhecia aqui no Brasil, mas para quem está acompanhando o noticiário americano, sabe-se, né? O seu assassinato ele vai ser lembrado por talvez mais do que um século, talvez com o mesmo peso que as pessoas dão para o Martin Luther King hoje, porque ele representava, de fato, algo muito grandioso. Foi um assassinato covarde que mostra exatamente o que aconteceu com pessoas que têm essa lavagem cerebral da grande mídia, né? Inclusive o próprio Donald Trump comentou sobre isso no seu funeral, dizendo, olha, toda vez que nos chamam de nazistas, de extremistas, etc., você está colocando um alvo na cabeça de pessoas inocentes. E geralmente quem vai puxar o gatilho é justamente
um covarde, uma pessoa que quer se esconder, que não vai para o debate, que não tem inteligência, né, para lidar com isso. Então, eu só quero lembrar a todos, principalmente no Brasil, que conheço o Kirk, conheço o Charlie Kirk, e nós vamos manter esta ideia de um debate aberto, de conversar e não de usar força por muitos e muitos e muitos anos, e que isso realmente mude a cultura americana por décadas a fio. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Bernardo, muito obrigado, Ivan, principalmente, né, também obrigado para a nossa equipe técnica e principalmente obrigado para a nossa querida audiência, que foi maravilhosa já no nosso programa de estreia. Bernardo, muito obrigada pelos ensinamentos, pela companhia. Boa noite. Boa noite, Ana, nossa audiência querida aqui, sempre dando muita atenção, comentários maravilhosos. Obrigado, Ivan, também, e Flávio. Dizer apenas o seguinte, o Trump fez muito bem em lembrar que o assassinato brutal do Charlie Kirk em público, feito à frente da sua família, né, e diante do mundo inteiro, não foi ocasionado apenas por aquele maluco, né, aquele rapaz ideologizado, mas foi causado por aqueles que, no fundo, instigam todos esses discursos e que bancam esse discurso, né, que são essas organizações, essas fundações internacionais que não se cansam de bancar ONGs, institutos de estudo, bancar estudos, muitas vezes, e profissionais que ficam o dia inteiro na mídia, nas universidades, nas revistas especializadas, radicalizando as pessoas num nível mais profundo que a gente não vê. Estas pessoas um dia serão responsabilizadas, eu espero, porque no fundo elas são corresponsáveis pela morte desse herói americano da liberdade, um herói que emocionou e emociona, e graças a Deus será lembrado com o nosso esforço aqui enquanto nós estivermos trabalhando. Obrigado e até semana que vem. Ivan, lá no nosso último fuso, o fuso que vem da Califórnia, passa pelo Brasil e chega lá na Europa, ele deve estar no café, coitado. Ivan, muito obrigada pelas suas considerações e por mais uma semana aqui com a gente. Boa noite. Obrigado, Ana, Flávio, Bernardo, uma saudação especial a toda a audiência. Falar do Charlie Kirk depois dessa homenagem e do que o Bernardo e o Flávio falaram é muito difícil, né? Então eu vou deixar o Charlie um pouquinho de lado e passar para as pessoas uma mensagem de inspiração, mas que não vem de qualquer coisa que eu possa falar aqui, mas a inspiração vem da esposa do Charlie Kirk, a Erika Kirk. Eu acho que a maneira que ela vem reagindo, enfim, desde as primeiras horas, o discurso dela no memorial e a dignidade dela ali a receber a medalha presidencial. Então a gente precisa realmente ajudar a Erika a continuar esse legado do marido e se inspirar na maneira que ela está fazendo isso, com tanta dignidade, com tanta fibra, e obviamente, assim como a Margaret Thatcher, a primeira-ministra de Israel, ela não vai receber homenagens das feministas, mas ela vai ter espaço aqui no De Leste a Oeste, né, Ana? Então, mais uma vez, muito obrigado a você pela condução dos trabalhos, toda a equipe, e mais uma vez a toda a audiência que nos acompanha até agora, Ana. Obrigada, amigos, obrigada, equipe. E assim encerramos mais um De Leste a Oeste. Falamos hoje da coragem de se levantar quando o mundo tenta impor o silêncio, da diplomacia que liberta, da fé que sustenta e da liderança que reacende a esperança. A viagem de Donald Trump ao Oriente Médio marca um momento histórico. A libertação dos reféns e a reafirmação da força moral do Ocidente como liderança. Catar, Egito, Turquia, com diplomacia, mostraram que a paz exige que as discordâncias não devem ser maiores do que a vontade de resolver problemas. De leste a oeste, a lição permanece. A paz não floresce na neutralidade, mas na coragem dos que enfrentam o mal. Obrigada pela companhia nesta sexta-feira. Na próxima semana voltamos com as principais notícias do mundo e o que está por trás das manchetes. Afinal, entre a retórica e a realidade, há sempre a verdade. Eu sou Ana Paula Henkel e este foi o De Leste a Oeste. Boa noite.